Aqui o Matheus Silva está perguntando se fantasia é um gênero forte no Brasil. Ai, Matheus, e não é, tá? E não é. Há leitores de fantasia, mas, infelizmente, assim, existe um preconceito contra obras brasileiras. Existem leitores que até arriscam a fantasia brasileira, mas a maior parte dos leitores brasileiros está sendo adestrada, digamos assim, a ler obras traduzidas do inglês. Eu acho uma desgraça isso, horrível. Eu acho que escritores brasileiros têm que criar movimentos para ir contra isso. Tem até várias pessoas que estão conseguindo publicar e fazer algum sucesso, mas é muito desproporcional. A maior parte dos que fazem sucesso ainda são estrangeiros. Mas vai firme, tá? Porque tem uma gente brigando e eu acho que é uma questão das pessoas alargarem, digamos, esse campo de atuação, tá? Nesse alargar o campo de atuação, pelo amor de Deus, não copie os americanos, certo? Faça algo diferente, por favor, para ter justamente a marca de ser brasileiro, tá? Porque é muito ruim, né, num campo tomado por estrangeiros, quando os nacionais vão na mesma toada, né? Fazem o mesmo tipo de obra. Aí fica horrível mesmo. Aí acaba perdendo várias oportunidades, né, Laura? Porque para escrever uma cópia brasileira, né, é mais fácil e vai ler direto na fonte, né? Eu, por exemplo, tenho um pouco de implicância com quem escreve obras botando um monte de nome de personagem em inglês, tá? Eu acho. Eu leio em inglês fluentemente, tá? Leio em espanhol também, leio bastante em português. Eu gosto das obras em português que elas sejam terrificamente brasileiras. É o meu gosto, tá? Eu gosto de ler história que tem índio, que tem nome como Jussara, sabe? Que tem coisa brasileira, né? Eu estou lendo um autor brasileiro, eu quero a especificidade daqui. Eu gosto das malandragens, dos diálogos com ironia, sensualidade debochada. Eu gosto dessas coisas. É a nossa característica. Agora, vou ler um escritor brasileiro que bota tudo norte-americanizado? Não, então vou ler o norte-americano de uma vez, né? Aí já leio as coisas lá deles com as manias deles, né? As piadinhas deles, as besteirinhas deles. Então, eu sugiro muito, tomem bastante cuidado com essa história de diferencial, autenticidade. E ainda que o campo pareça meio difícil em alguns gêneros, o fantasia nem é o pior, né? Mas eu recomendo entrar nele com um pique de, não, eu vou botar minha marca, eu vou dizer a que eu vim, e não fazer cópia do que tem. Ô, Laura, você diria que as pessoas têm medo de parecer brega, de falar coisas sobre coisas do Brasil? Você acha que tem um ranço nesse sentido? Eu não sei se é brega, né? Mas as pessoas têm preconceito. Tem preconceito. Elas acham que é mais bacana se fazer um negócio se passar em Londres ou em Ohio do que, sei lá, em Foz do Iguaçu. Eu acho isso uma bobagem, tá? Sinceramente. Eu acho, assim, uma boa história bem contada, eu acho bem mais interessante em Foz do Iguaçu do que em Ohio. Mas, claro, tem que ser bem contada e interessante, né? Eu acho, assim, a gente tem tanta potencialidade, os escritores deixam de usar, né? Mas são os preconceitos que existem por aí. Você acha que é um preconceito mais do escritor ou mais do leitor? Ambos. Mas isso tem que ser trabalhado, né? Os próprios escritores têm que lançar coisas interessantes com características brasileiras. Alguns escritores fazem isso, né? Rafael Montes é um deles. Ele usa cenários muito brasileiros. Aí, bum, dá aquela marca, né? Muito bom. É bom quando alguém chega num gênero assim que as pessoas se interessam, dá a marca brasileira. Você fica, nossa, façam isso, né? Acho que a gente tem que resgatar nossa autoestima como brasileiro, de poder olhar com mais, né, com um novo olhar para tudo que a gente tem aqui no país, de tanta coisa que já aconteceu, tantos regionalismos interessantes que tem por aí, né? Fatos históricos. Nossa, a gente tem tanta coisa, né? E sim, e aqui a gente tem uns lugares
Nossa, para quem escreve histórias de entretenimento, nossa, a gente tem tanta coisa, tantos cenários e tanto tipo de gente tão diferente que dá para usar e fazer coisas tão marcantes, né? Você imagina, bom, você vai fazer uma história de terror no Rio de Janeiro, genial, né? Você vai fazer, sei lá, uma ficção histórica, outro dia li uma ficção histórica na região das Missões, no tempo das Missões, putz, genial, olha que bacana, meu. Que época rica, né? Guerra do Paraguai, a gente teve uma guerra sangrenta aqui, quase ninguém usa de cenário. Canudos, né? Canudos tem muita... Também. Nossa, tem um cenário riquíssimo. Incrível. Pois é, nossa, a gente tem tantas possibilidades para fazer aventura, guerra, terror, mesmo romance, né? Romance histórico. Putz, a gente tem... É isso, a gente tem uma cultura muito rica e uma geografia enorme, então dá para jogar muita coisa. Mesmo outro dia eu li um romance, uma história do cara, né? Um romance assim, tipo, livro, né? O fulano fez uma história de suspense e justamente isso que eu estou falando para vocês. Ele fazia se passar nos Estados Unidos, sendo que o cara é do Paraná, lá ali, na divisa, com Foz. Eu falei, meu amigo, Foz do Iguaçu é fascinante. Foz do Iguaçu é um encontro de 3 fronteiras, uma mais encrencada que a outra. Né? Me faz uma correria, me faz um tiroteio, me faz um sequestro ali, né? Olha que lugar interessante para, né, você fazer um mapa. Já pensou? Gente fugindo da polícia pelas fronteiras? Muito mais interessante, né? Então, outro lugar, assim, São Paulo, né? Que às vezes a gente acaba não achando muitos fatos. Mas, por exemplo, fato histórico aqui em São Paulo, Revolução de 32, por exemplo, dá para fazer como um pano de fundo para tudo quanto é tipo de história. Quem não conhece, né, a Revolução de 32, quem é de fora de São Paulo, isso aqui é muito forte aqui em São Paulo, mas eu acredito que fora de São Paulo não deva ter muita repercussão. Mas foi uma revolução na época lá do Getúlio Vargas e São Paulo perdeu, né? Nós fomos aqui bombardeados. Tem lugares aqui na cidade que você anda que tem marcas de bombardeio. Né? E a gente que é de São Paulo não sabe que tem isso. Eu fui descobrir isso fazendo um passeio cultural lá na Tiradentes, na Avenida Tiradentes, e o guia estava falando, ali, ó, aquela torre que você está vendo ali, ela foi bombardeada. Ali, não sei o quê, esse portal, aconteceu tal coisa. Então, assim, tem muita coisa aqui. Tem. E, inclusive, ligando com outras culturas, né? Porque o Brasil não deixa de ser um lugar que recebeu muito estrangeiro, conversa muito com países vários, né? Eu achei fascinante outro dia de saber que muitos americanos, depois da Guerra Civil, em que o Sul, né, os confederados do Sul perderam a guerra, né? Muitos deles vieram para o Brasil. Olha que interessante. E você vê a história disso? Confederados no Brasil. E aí não tem história nenhuma, não tem história de detetive, não tem de aventura, não tem ficção histórica. Ninguém usa isso. Fica assim, olha, né? A gente tem personagens incríveis, acontecimentos incríveis e os brasileiros ficam... Bom, e também tentar só dar mais uma pincelada aqui. E eu, pessoalmente, acho também legal tentar fugir dos clichês do cinema brasileiro também, né? Então, eu acho que essa fase Tropa de Elite, essa fase que nós passamos muito de bandidagem, né? Eu acho que daria para fugir um pouco disso também, que já no cinema já deu uma cansada essa história, né? Não precisa cair nesses clichês, né? A gente tem... Nossa, Brasil tem expressão para tudo quanto é lado, né? Você pode escolher o que quiser, né?